Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Tá bom, então. Olá, uma alegria imensa estarmos aqui com vocês para esta reflexão em torno dessa temática tão significativa e sempre à luz da doutrina dos espíritos. Eu gostaria de agradecer ao Marcelo, ao Valde, quero agradecer a Lucinha e a toda a diretoria desta Casa de Amor, aos trabalhadores do Centro Espírita, Trabalhadores de Jesus. Essa instituição, há 97 anos, tem trabalhado incessantemente para espargir as luzes do Evangelho de Jesus, agora, sob a orientação, sobre a interpretação da doutrina dos Espíritos. Bem, nós estamos vivendo em uma era muito especial, é a era da ansiedade. A ansiedade tem se espalhado pelas mentes e corações em todos os rincões do mundo. Estamos passando, em especial, por um momento de pandemia, e neste momento da pandemia mundial, ficou muito evidente para todos que nós não estamos no absoluto controle de todas as circunstâncias. Como nos bem esclarece a doutrina dos Espíritos, nós temos sim controle sobre as expressões da nossa vida, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas escolhas dentro do nosso livre-arbítrio. No entanto, nós não temos total controle sobre as circunstâncias. E diante dessa situação, eu pergunto a você, minha irmã, a você, meu irmão, você está excessivamente preocupado com as questões que norteiam a vida atual? As questões dos relacionamentos, podemos falar sobre as questões financeiras, as questões do trabalho. É natural que tenhamos as nossas angústias e é muito natural que tenhamos um medo que não seja exacerbado. No entanto, quando há um exagero, nós saímos do fio de prumo e podemos comprometer a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. A doutrina espírita nos traz muitos recursos que nós podemos usar para manter o nosso equilíbrio. E quando nós estamos num aspecto extremamente difícil e agressivo, nós precisamos buscar, com certeza, o amparo da ciência da Terra, nós precisamos buscar o amparo das terapias, da medicina, para que o nosso organismo e o nosso psiquismo vão retornando à normalidade. Mas o que vem a ser verdadeiramente a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessiva que não nos sai da mente e que nos tira a paz e que pode nos cercear a nossa participação na vida. Muitas vezes ela cerceia o próprio trabalho, cerceia as nossas opções, ela pode nos paralisar ou nos induzir a atitudes exageradas. A ansiedade, ela pode ter vários aspectos. Ela pode apresentar-se sob variadas formas.
O ansioso, por exemplo, ele é uma pessoa que geralmente se coloca no futuro, sempre prevendo coisas ruins. É generalizadamente uma pessoa que busca ouvir ou assistir às programações, mas colocando o olhar nessas programações da TV, as programações jornalísticas, colocando o seu olhar nas questões piores, nas questões mais angustiantes. É como se ele ou ela preocupasse de forma muito mais agudizada com as coisas terríveis. Então, não passa pela pessoa buscar cenários de maior tranquilidade. Então, ela passa a prever sempre, porque a mente acaba se habituando em pensar apenas no mal, nas possíveis consequências terríveis, que geralmente não vêm a acontecer. Então, ela está tão habituada a se projetar na negatividade que ela só prevê cenários futuros terríveis e não para avaliar o que no hoje pode ser feito para evitar o cenário. A mente vai tão somente para os cenários ruins e muitas vezes fantasiosos. Então, a pessoa que está sofrendo desta doença, desta ansiedade, deste transtorno de ansiedade, ela geralmente ela busca umas situações que passam a fazer com que a sua mente não consiga parar de se preocupar, mesmo dormindo. Então, ela, antes de dormir, ela repassa as situações que a constrangem, as possibilidades que poderão acontecer de negativo na sua vida, e ela cria, às vezes, processos de insônia. São várias as repercussões orgânicas que podem originar da ansiedade. Pode haver problemas cardíacos, pressão arterial, pode haver problemas gastrointestinais, podem haver uma série de disfunções orgânicas, o organismo sofre, o coração sofre e ninguém deseja ficar aprisionado à ansiedade. Porque o transtorno de ansiedade aprisiona a pessoa, passa a ser tirânico e a pessoa acaba funcionando na vida sob o guante deste transtorno de ansiedade. Mas há uma boa notícia. A boa notícia é que nós podemos sim reverter esta situação. Não poderemos eliminar a ansiedade, não poderemos eliminar o medo em nossas vidas, porque o medo e uma ansiedade natural fazem parte de uma estrutura do nosso psiquismo que se baseia numa conquista da nossa biologia. É uma conquista biológica, algo que foi nos milênios elaborado no nosso próprio corpo para nos preparar para situações de perigo. Então, na realidade, o medo, ele é muito salutar, porque ele nos avisa de uma forma instintiva que algo não vai bem e que nós precisamos nos resguardar. Ocorre que em muitas ocasiões, em virtude de uma série de circunstâncias da vida, nós podemos ficar totalmente invadidos por esse medo e ele se tornar um medo disfuncional, um medo que não nos auxilia mais, mas um medo que nos detém, um medo que às vezes faz com que tenhamos reações extravagantes, ou um medo que faz com que nós não queiramos observar a realidade. Ele pode se manifestar de variadas formas. E quando é algo que tememos, mas que se projeta no futuro, nós podemos passar a sentir medo durante toda a sequência do período de tempo até a ocorrência que nós tememos vir a acontecer. Você já procedeu assim? Muitas vezes uma reunião de trabalho, uma palestra a ser feita, um encontro que você possa ter que gere um certo temor. E se você deixar que esse temor invada e sempre pensando nas coisas ruins que podem acontecer neste encontro, nesta reunião, nesta palestra,
no seu trabalho, enfim, se você nutrir todas essas possibilidades negativas, isso vai gerando no seu corpo físico uma reação fisiológica, aumenta a quantidade de cortisol, de adrenalina e outros elementos bioquímicos no organismo que preparam o corpo para a luta ou a fuga. E se esse jorrar de elementos bioquímicos ficar constante, deixa-nos com um pano de fundo de agressividade ou um pano de fundo de terror. Então, na realidade, nós precisamos observar como nós estamos funcionando na vida. E eu pergunto a você, pergunta que faço a mim também, a todos nós, porque estamos inseridos neste processo educativo da nossa encarnação terrena. Como você tem lidado com as possibilidades, sabendo que nada existe de absolutamente concreto na encarnação. As coisas podem ser alteradas. Mas quando nós sabemos que Deus está no controle, que Deus conhece estradas onde o homem não vê caminhos, como nos fala Emmanuel, nós começamos na repetição dessas palavras de singular sabedoria, nos acalmando. Sabemos que a nossa vida não está jogada ao léu, não existe um caos. Caos é sinônimo de ausência de leis organizadoras. Caos é sinônimo de ausência de propósito. E nós sabemos que existe um propósito para a nossa existência terrena. Nós sabemos que a doutrina espírita nos orienta que existe um objetivo para cada um dos nossos percalços e que cada um de nós está inserido num processo educativo de acordo com as suas necessidades. Então, nós fomos criados, nos falam os espíritos, simples e ignorantes, mas necessitamos do contato da matéria para que aqui possamos ajustar o nosso processo evolutivo, exercitar o nosso livre-arbítrio. Então, a nossa encarnação atual ela é extremamente ligada às questões da anterioridade, das nossas experiências anteriores. E por sincronicidade, nós atraímos circunstâncias que são importantes para o nosso processo educativo. Então, nós estamos na família que nos é necessária para a nossa evolução. Nós estamos no trabalho que nos cumpre para executarmos e evoluirmos. Nós estamos junto àqueles amores, àqueles amigos ou àqueles desafetos importantes para a nossa aprendizagem. Cada circunstância e cada pessoa que está no nosso convívio, na realidade, é uma carta viva para o nosso treinamento. Algumas são cartas vivas para a nossa paciência, outras são cartas vivas para nós ajustarmos o nosso livre-arbítrio no bem. Algumas são cartas vivas da paz, nos trazem alegria na convivência, enquanto outras são cartas vivas da atenção que nós precisamos ter com equilíbrio. Então, cada circunstância e pessoa, o nosso trabalho, tudo, enfim, o nosso corpo, a saúde ou a doença, tudo são cartas de aprendizagem que nós precisamos aprender a ler para darmos uma resposta com sabedoria a cada uma delas. Mas voltando à nossa questão impressionante da ansiedade nos momentos atuais, nós podemos seguir algumas orientações muito objetivas que nos ajudarão em demasia a superarmos essa questão. Uma delas é nós observarmos se a preocupação que nos invade a alma, se ela é produtiva ou improdutiva. Eu peço a você que quando nós terminarmos o nosso trabalho, a palestra, as orações, as atividades do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, eu pediria que você pegasse um papel e um lápis e anotasse as preocupações que mais têm incomodado você na atualidade.
São relativas ao relacionamento conjugal, são relativas ao relacionamento com os filhos, é em virtude do desemprego, é em virtude da dificuldade financeira, são dificuldades com relação à saúde. Muitas vezes são várias que se unem. E é bom nós identificarmos. Há estudos que apontam para que quando nós identificarmos as ansiedades, aquela origem da ansiedade, aquelas situações que nos tornam ansiosos e trabalharmos nas soluções, nós nos acalmamos. Então vamos, antes de pensarmos na solução, identificar se a ansiedade ela está sendo, a preocupação, melhor dizendo, produtiva ou improdutiva, porque há preocupações absolutamente improdutivas. E você consegue observar isso. Há situações sobre as quais nós nos preocupamos, com as quais nós nos preocupamos, que não dizem respeito a nenhum efeito para nós ou para outrem. Que nós às vezes mergulhamos porque precisamos nos sentir no controle. E essa questão de nos sentirmos no controle tem a ver com muitas vezes na presente encarnação situações quando crianças que nós nos víamos totalmente empoderados, totalmente sem poder, totalmente sem condições de resolver situações e percebíamos que eram situações que estavam fora do nosso controle, mas que nós desejávamos solucionar. Isso pode criar em nós um desejo de estar no controle de tudo para nos sentirmos em paz. A pessoa que necessita estar no controle, ela não está fazendo isso por uma questão que ela quer, ou uma vingança, ou porque ela é egoísta, ou orgulhosa, mas geralmente é porque ela se sente muito mal quando ela não está no controle das coisas, com medo de que as situações desgringolem e que acabem trazendo resultados negativos. Mas é uma pessoa que sofre infinitamente, porque não é possível nós estarmos no controle absoluto de nada. Então, meus irmãos, antes de mais nada, é nós percebermos que algumas preocupações são improdutivas. Nós não temos como reorganizá-las, nós não temos o poder de solucioná-las, ou elas estão totalmente à parte daquilo que nós temos condições de fazer. Bem, mas existem as preocupações produtivas. É importante nós nos preocuparmos, sim. Há muitas situações que necessitam da nossa preocupação. Então, liste aquelas situações que você acredita que são preocupações que você precisa ter. Mas, ao elencá-las, comece a perceber que existe para cada uma delas estratégias de ação que estão na sua possibilidade, mas que sempre haverá incertezas. Sempre haverá um campo dentro dessas preocupações que está além da sua possibilidade de ação. Então, você pode identificar as preocupações produtivas, identificar aquilo que está no seu alcance realizar. E identificando o que está no seu alcance realizar, coloque em seguida, não adie isso, na sua semana, as ações que você pode empreender com dia e horário. Então, dentro dessa minha preocupação, eu posso resolver, eu posso tomar tal e qual atitude para tentar equacionar, mas com a total consciência de que eu não tenho poder absoluto sobre nada. Então, eu vou fazer isso na segunda. Na terça de tarde, eu vou sair e vou tomar tal providência. Na sexta, eu vou tomar tal providência. Os estudos apontam que há um alívio muito grande na ansiedade quando nós começamos a agir. E já estamos agindo quando fazemos a nossa programação.
Mas, como eu falei para vocês, há uma parte que foge da nossa alçada, porque não temos o controle absoluto sobre as coisas. E aí vem o que a doutrina espírita nos diz: Deus é soberanamente justo e bom. Temos ao nosso lado espíritos nobres que nos protegem. Nós estamos inseridos em um processo educativo. Os benfeitores nos desejam ajudar. Então, à noite, antes de dormir, vamos evocar a presença de Deus para a nossa mente, a fim de regularmos a nossa ansiedade, modularmos a intensidade dela, mas também evocarmos a presença do Criador e dos nossos benfeitores espirituais para irem à nossa frente, ajustarem aquilo que não nos é possível realizar. Então, é uma entrega. Precisamos treinar, meus irmãos, o desapego até dos nossos problemas, até das nossas preocupações, até dos nossos desafios. Precisamos desapegar, não fechando os olhos para eles, olhando-os de frente, fazendo a nossa lista de prioridades, ajustando o que vamos fazer para solucioná-los amanhã, depois da manhã, depois da manhã, o horário que vamos tratar disso, e vamos pensar naquele horário que estabelecemos. Fora disso, não há necessidade de nós ficarmos com um pensamento recorrente. Mas, Yasmin, como eu vou eliminar o pensamento negativo recorrente? Através da oração, realizando essa atividade, elencando as suas ações e deixando no pano de fundo. Se o pensamento vier, não lute com ele, mas olhe e tome uma providência para relaxar você. Vá assistir um bom filme, ouça uma boa música, leia um bom livro, faça uma meditação, mas você já sabe que está usando esses recursos, mas o recurso da organização e solução, você já está com ele em andamento. E orando, nós treinamos a nossa humildade, a nossa condição de filhos de Deus, de confiança no Pai que nos criou. Quando falamos que não estamos no caos, porque verdadeiramente não estamos, porque o caos não tem regras, não tem leis, não tem amparo, não tem organização. Na realidade, meus irmãos, nós vivemos no cosmos e todos os cientistas atestam que o nosso organismo trabalha como um cosmos, ou seja, com leis reguladoras. O nosso fígado tem ciclos, o nosso cérebro também. Tudo no nosso corpo, ao estudá-lo, nós percebemos claramente leis magnânimas, uma inteligência suprema, criadora, organizadora e mantenedora do corpo. Você já pensou em quantas vezes o seu coração já bateu? Você faz alguma coisa para que seu coração continue a bater? Ele está batendo agora, levando uma certa quantidade de oxigênio para o cérebro, a justa e necessária para a manutenção da sua vida. Mas você sabe qual é a quantidade? Você se alimentou várias vezes hoje. Para cada alimento existem substâncias específicas digestivas. Você pensou na substância necessária para a digestão dos alimentos que você já consumiu hoje? Nós poderíamos continuar fazendo perguntas desse jaez, desse tipo, até amanhã. Mas a realidade você já compreendeu. É que nós sabemos muito pouco, até do nosso próprio organismo e como ele funciona. Então, meus irmãos, a realidade é que nós precisamos confiar. O cosmos é regido por leis eternas, leis divinas, leis que organizam tudo e que tudo mantém. Então, a sua vida é amparada, iluminada, ajustada, fortalecida pelo pensamento de Deus e pelos anjos de luz, esses benfeitores que nos amparam o tempo todo. Continuando nas nossas observações,
nós trouxemos uma página de Joana e nós vamos ler apenas alguns itens, na qual ela diz, a página é das 12 constatações evolutivas, está no livro Reforma Íntima. São reflexões que têm um poder imenso de ajudar a nossa ansiedade. A primeira delas é que o outro não existe para te agradar, mas para te ensinar. Então, as pessoas que convivem conosco, elas estão ao nosso lado não para realizarem tudo o que nós queremos. Nós não podemos criar expectativas de controle do comportamento do outro, porque nós não conseguiremos fazer com que o outro haja de conformidade com aquilo que nós acreditamos ser o melhor. Então, nós temos que manter o relacionamento em diálogo, temos que colocar as nossas expectativas, mas jamais acreditando que o outro está ali para nos fazer feliz, porque essa é uma fantasia. Então, nós criamos uma ansiedade, uma expectativa e acabamos nos frustrando, porque o outro vai agir de conformidade com o modelo que ele tem interno, como ele estruturou na sua vida, nesta encarnação e em experiências anteriores. Então, a nossa felicidade não é uma construção do outro. Eu não posso dizer para o outro, olha, agora você tem a obrigação de me fazer feliz, de me alegrar. Isso é uma fantasia, mesmo entre cônjuges. Na realidade, a nossa felicidade, ela habita dentro de nós e nas nossas escolhas. Mas, continuando, ninguém é culpado pelo que você está sentindo. É você que opta pelos sentimentos que tem neste momento. Então, quando a mente ela só vive rememorando tudo no passado, ela tem tendências a ficar tristes, porque nós pouco lembramos das maravilhas e alegrias e os momentos gostosos que passamos. É muito comum nós ficarmos lembrando de coisas desagradáveis e isso gera tristeza, melancolia e depressão. A mente que só vive no futuro pensando em cenários horríveis, cenários difíceis, ela acaba criando ansiedade. Então, o nosso momento eterno é o agora. Quando nós projetamos o futuro, nós precisamos, claro, ter as nossas preocupações e, como falamos anteriormente, realizar a análise do que é pensamento e preocupação produtiva ou preocupação improdutiva. Elencar as produtivas e começar a trabalhar na solução que daremos nos dias que se sucederão. Aí não mais nós estaremos pensando no problema. Perceberam? Estaremos pensando na solução para o problema. Devemos focar nisso. Continua Joana dizendo que a arte de viver sem expectativas e sim com perspectivas é a chave para não se frustrar. Então, não é expectativas, ficar esperando que tal coisa aconteça, esperando que a pessoa haja dessa forma, aguardando que o outro tenha tal ou qual comportamento. Nós não podemos viver de expectativas, mas de perspectivas. Olha, na minha perspectiva isso pode acontecer, aquilo também é aquilo. Então, o que eu vou fazer hoje? O que me cumpre? Então, eu vou elencar o que me cumpre, vou estabelecer as minhas metas, colocá-las no tempo e orar, entregar, desapegar, pedindo aos benfeitores espirituais as orientações e as soluções para as questões. Cure em você o vício da necessidade de aprovação do outro. Só assim poderá desfrutar da confiança natural ao espírito. Então, nós não podemos colocar as nossas expectativas no que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer, porque a sua felicidade não pode depender do outro. Isso gera uma ansiedade sem fim e não há porquê
Na realidade, isso não é produtivo, é improdutivo. Você pode fazer o melhor, mas não aguardar que o outro tenha tal ou qual sentimento ou aprovação com relação a você. Busque sempre. Essa é a nossa meta. A aprovação de Deus, a aprovação da sua consciência, a aprovação dos benfeitores espirituais. Quem será a sua companhia eterna? É Deus. É seu anjo de guarda, seus amigos espirituais. Devemos amar a todos, ajudar a todos. Amar é cuidar, agir de forma prudente e ajudar nas nossas possibilidades. Amar, enfim. Mas com a consciência de que a companhia que estará eternamente conosco é a consciência cósmica, é a fonte de toda a vida, é a inteligência suprema, a causa inicial de todas as coisas. Inicie hoje o seu diálogo com o Pai. Coloque nele as suas expectativas, a sua segurança. Por que colocar nas pessoas frágeis, que mudam o comportamento e ideias com muita facilidade, não será fonte de equilíbrio, segurança e felicidade. E continua, Dona Joana, vamos parar nessa porque a mensagem é longa. Você não tem o controle de tudo, por mais que acredite que tenha. Lembre-se, daqui a pouco a Terra irá reivindicar o seu corpo e deixará esse planeta para ingressar em uma nova fase da existência. Então, dia chegará em que você vai abrir seus olhos e vai enxergar muito melhor. Você sentirá uma paz infinita no seu coração, perceberá a presença dos amigos espirituais e terá toda uma caminhada de estudo, de aprendizagem, de programação, de viagens. Yasmin, é assim mesmo? Vamos ler O Céu e o Inferno, essa obra maravilhosa de Allan Kardec, nos explicando com tanta metodologia essa realidade. Lá ele coloca as experiências dos espíritos. Vamos ler a obra subsidiária de nosso querido Francisco Cândido Xavier, obra psicografada pelo Chico, mas que é do Espírito André Luiz, nos falando da vida no mundo espiritual, e vamos perceber que este é um cenário. Nós caminhamos, esse é um cenário verdadeiro, estamos indo para a pátria espiritual, somos espíritos, estamos aqui de passagem para amealhar experiências, mas só levaremos para o mundo espiritual aquilo que somos e não o que temos na Terra. Então, sabedores disso, as questões da Terra, elas ficam relativizadas. Porque a grande obra, a nossa grande missão é o nosso equilíbrio interno, é o amor, os cuidados que temos para conosco, para com os semelhantes, sabendo que assim nós estaremos agindo de acordo com a lei de justiça, amor e caridade criada por Deus. Jesus, quando esteve entre nós, numa poesia linda, ele nos fala: olhai os lírios dos campos. Eles não tecem e não fiam, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ó homens de pouca fé, se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada no monturo, quanto mais cuidará de vós. Essa fala do Cristo nos ativa a compreensão de que somos filhos do Altíssimo, de que na realidade Ele guarda-nos, Ele nos protege de todos os percalços. Então, em cada desafio, vamos nos banhar na sua luz e na sua sagrada presença, através da oração, através da meditação, optando por leituras que nos esclareçam e que nos tragam equilíbrio.
e deixando de lado tudo aquilo que possa nos perturbar a marcha ascensional, tudo o que não for produtivo, tudo o que não for útil para a nossa evolução e para a nossa paz. Leon Denis, numa obra magistral, O Problema do Ser e do Destino, como foi o título originário, e quando passado, traduzido para o português, a obra passou a se intitular O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele nos fala a respeito do pensamento e diz que não há estudo mais significativo do que o poder do pensamento. Todas as civilizações se ergueram com base nos pensamentos. Todas as nossas atitudes diante da vida, elas brotam dos nossos pensamentos. Então, por que não educar os nossos pensamentos? Por que não observarmos aqueles pensamentos que nos trazem equilíbrio e aqueles que nos levam a sensações, a emoções perturbadoras? Mas, Yasmin, como eu vou lutar contra os pensamentos? Não é para lutar, é para observar, como um observador externo. As emoções e os pensamentos não somos nós, eles não são nós mesmos. Eles fazem parte de nós, eles são recursos que fazem parte de nós, mas eles não são. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos as nossas emoções. Nós podemos observá-las e optar por agudizá-las ou não. Então, se brotam pensamentos perturbadores, o que eu faço com eles? Se eu só tenho o hábito de projetar coisa ruim no futuro, eu agora começo a perceber isso e começo a ver que há também cenários positivos. Como eu posso trabalhar para aquele cenário positivo que eu desejo ocorra? O que eu posso fazer hoje é sempre assim, colocar em ação. É sempre muito bom para a nossa ansiedade estruturar ações com base em cenários futuros de soluções. Não nos permitamos mais sermos pegos pelas sequências, pelo ciclo dos pensamentos perturbadores. Ao agirmos assim, nós estaremos tomando as rédeas da nossa existência e não mais estaremos subsumidos à tirania deste mal, desta doença que é a ansiedade. Estaremos libertos por sabermos lidar com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, buscando ferramentas que nos tragam equilíbrio, paz e alegria de viver. Bem, meus irmãos, me parece que nós já estamos próximos do nosso momento de encerramento. É isso mesmo? Valde, é isso mesmo? É? Então, nós vamos fazer a nossa oração. E eu convido vocês a uma oração na qual nós possamos fazer uma entrega. A grande questão agora é nós entregarmos a Deus, entregarmos aquilo que mais nos tem angustiado, deixarmos que Deus e os benfeitores conduzam as energias que nos têm pesado na alma. Então vamos lá, vamos orar. Inspire fundo e ao expirar, solte o seu corpo e vamos neste momento evocar a presença de Deus, que Jesus nos ensinou a amar como paizinho querido, que os benfeitores espirituais nos ensinaram a amar como a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele
que é puro amor e bondade, onipresente, onisciente, que conhece as nossas dores, conhece os nossos medos, a nossa ansiedade, as nossas fragilidades. Neste momento, Deus Pai, nós te evocamos, rogamos que o teu amor envolva cada coração e mente que está nos acompanhando neste momento de paz. Evocamos a presença dos anjos de guarda de cada um dos nossos queridos amigos. Evocamos a presença dos orientadores e benfeitores desta Casa do Bem, que há 97 anos trabalha pela divulgação do ideal espírita, o ideal cristão renascido no Espiritismo. Que todos possamos neste momento receber as energias desses benfeitores espirituais, todos aqueles que no futuro acessarem este momento, esta palestra, recebam essas energias. Mas não pensamos apenas em nós. Nós neste momento evocamos as energias divinas, visualizando muita luz descendo sobre nós, e nós vamos focar os nossos amores, lhes dizendo os nomes mentalmente, que cada um deles receba essa luz, receba essa paz, que cada um deles receba esta força e que todos os medos em exagero, todas as ansiedades em exagero, que elas sejam neutralizadas, que todos os pensamentos deletérios se desfaçam e que as energias de amor e paz envolvam a nossa alma. Pedimos pelos nossos projetos e por aquelas situações que nós tememos, que elas possam ser amparadas por Deus, que elas possam ser envolvidas pelos benfeitores espirituais, que eles possam ir à nossa frente, já diluindo as circunstâncias difíceis, e que tenhamos a lucidez e a inspiração para realizarmos o que nos cumpre como obrigação educativa neste trabalho, na superação desse desafio. E nós pedimos neste momento por todos os irmãos em humanidade, onde haja um irmão sentindo dor física, onde haja um irmão sentindo dor moral, com ideação suicida, onde haja um irmão que não tenha como botar o pão à mesa, onde haja enfim a necessidade que o amor divino neste momento possa iluminar e possa trazer as soluções devidas. Rogamos pelos dirigentes das nações, pelos cientistas, pesquisadores, para que cheguem à cura, não só do Covid, mas das doenças do nosso corpo, a fim de que possamos viver com efetividade e saúde a experiência na carne. E nós rogamos, enfim, por todo o planeta Terra, essa escola divina que nos acolheu para as experiências de evolução. Os ares e os seres dos ares sejam iluminados, os oceanos e os seres que ali habitam. Pedimos pelas florestas, os animais, os alimentos, as águas que serão consumidas, enfim, que todos os seres que realizam na Terra o seu processo evolutivo sejam abençoados por essa luz do Criador. A nossa eterna gratidão por tudo e que a paz do Senhor seja conosco. Graças a Deus.